Eu sou a Mayara Heidenfelder. Hoje eu falo direto de Sydney, Austrália. Quem vem morar fora e não fala inglês, que era o meu caso. A gente chegou no dia 7 de março de 2020. Na semana seguinte, as fronteiras da Austrália se fecharam. O nosso voo foi o penúltimo voo vindo do Brasil para a Austrália. Olá, desbravadores! Bem-vindos ao podcast Desbravando Histórias, o espaço onde nós vamos viajar para qualquer lugar do mundo sem sair do lugar. Eu sou a Thaís e estou por trás aqui do perfil Tá Desbravando e super empolgada para começar essa nova jornada com vocês. Se você já pensou em morar fora e tem curiosidade de saber como que é realmente na prática viver em outro país, ou se só quer ouvir histórias inspiradoras, você tá no lugar certo. Aqui a gente vai falar de tudo, desde o planejamento, a parte financeira, expectativa e realidade, como foi toda essa mudança, né? E principalmente os choques culturais que sempre rendem boas histórias. E é claro, não vamos deixar de fora os perrengues, porque eles acontecem. Então prepare-se para desbravar novos horizontes aqui comigo. Cada episódio vai ser uma nova jornada e uma nova história. E eu espero muito que você se sinta inspirado e informado para seguir o seu caminho, seja ele onde for. Se você curtiu a ideia, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem mais gostaria de viver essas histórias com a gente. Então, sem mais delongas, apertem o cinto de tripulação porque o avião está prestes a decolar. Então, bem-vindos, gente, a mais um episódio desse podcast que eu tô criando com muito carinho. Hoje a gente tem uma convidada super especial que foi indicação lá no Instagram de um amigo. Então, se você já tem algum amigo aí também que tá morando fora e quer escutar um pouquinho mais sobre essa experiência dele, já me manda o nome que eu entro em contrato. E aí, Maia, eu quero muito que você se apresente, diga de onde você está falando agora? Me conta um pouquinho dessa história pra gente. Agora que está dando mais ou menos 6 horas da manhã, para quem não me conhece, não vai me conhecer, né? O canal da Thaís, sejam muito bem-vindos a esse projeto maravilhoso que ela está colocando no mundo. Então, vamos bater palmas, porque é sempre muito bom incentivar novos projetos, empreendedorismo e de mulheres também, né? Eu gosto muito de apoiar outras mulheres nos seus projetos. Enfim, me apresentando, eu sou a Mayara Heidenfelder. Hoje eu falo direto de Sydney, Austrália, onde eu já vou fazer 5 anos que eu moro aqui. Eu cheguei em 2020, logo época de pandemia, né? É uma história bem interessante e curiosa. Eu gosto de utilizar essa palavra curiosa, porque eu vim junto com meu namorado na época, o Círio. A gente já tinha bastante tempo de namoro, uns 6, 8, 9 anos, não sei, acho que 8 anos de namoro já. E assim que a gente terminou a nossa faculdade, eu me formei, eu sou advogada, e ele engenheiro, a gente se formou e a gente falou, e aí? Que a gente vai fazer? Vamos começar a procurar trabalho aqui ou vamos descobrir o mundo antes? Mas você já tinha essa vontade, assim, de morar fora? Não é, eu sempre falo assim que ele já era para ter nascido no exterior, porque ele tem um inglês fluente nativo. Hoje ele trabalha com vendas, ele é gerente de vendas aqui de uma empresa aqui na Austrália, e ele precisa falar com pessoas do mundo inteiro. Então, vários tipos de accent, de sotaques, vários tipos de sotaque, e para as pessoas que vão ter oportunidade de morar fora, de viajar, vai perceber que cada região, cada país tem um sotaque totalmente diferente. Então, ele fala com inglês, francês, indianos, todo mundo com sotaques assim diversificados, e ele consegue entender todo mundo, que é muito mágico para quem vem morar fora e não fala inglês, que era o meu caso. Então, a gente... Você foi 0 inglês? Tipo, hi, bye, acabou. Eu vou falar dos perrengues que eu passei, né, assim, meio que um paralelo, né, uma pessoa que vem com inglês e uma pessoa que vem sem inglês. Tem grande diferença, tem bastante diferença. É o caso do meu namorado, assim, hoje eu falo inglês, I speak English, eu falo inglês fluentemente e, tipo, ele não fala nada.
E a gente até teve algumas situações recentes que ele falou assim, pô, Thaís, se é pra gente morar fora, tem que começar a aprender inglês, espanhol, italiano, pra onde a gente for, sei lá o que eu vou aprender, mas inglês com certeza é muito importante, né? Mas pelo menos a base do inglês, mesmo que ele não saiba escrever, mas ele já tem um entendimento entender comunicação, né? Somente uma escuta e uma fala já ajuda bastante. Porém, vamos dizer assim, vindo em casal, um que fala e o outro que ainda está aprendendo, é muito bom, porque provavelmente alguns perrengues que eu passaria aqui, né, questão de médico, questão de abrir conta em banco, que é algumas coisas que você tem que fazer aqui por conta própria, ele meio que pegou de frente e foi fazer. Então, ajudou bastante. E isso foi muito bom para ele, porque como, né, eu, nessa veia de advogada, comunicador e tudo mais, eu sempre fui a comunicativa do relacionamento, sabe? Ele falava que eu era o social do relacionamento. E aqui ele que se tornou o social do relacionamento por questões burocráticas mesmo de fazer algumas coisas. Então, tem essa grande diferença até quando se você está vindo para um país para tentar migrar ou para morar por um longo tempo, né, um tempo maior, o inglês vai fazer bastante diferença. Isso com certeza, mas respondendo a sua pergunta de onde que surgiu essa ideia toda, né? Eu sempre quis ser advogada, sempre quis fazer o curso de direito, eu sempre falei assim, se não existisse direito no mundo, eu não saberia o que fazer. Mas já trabalhava com cursos, eu ajudava a administrar uma empresa uma produtora de eventos e fazia estágio da faculdade. Enfim, tudo isso e eu já estava trabalhando, aquela coisa toda. E quando eu me formei, eu senti assim um vazio muito grande. Isso é uma coisa assim que eu falo hoje em dia bem mais tranquila, mas na época para mim foi muito difícil, porque eu sempre quis fazer alguma coisa e quando eu finalmente cheguei naquele objetivo, eu senti um vazio muito grande. Eu acho, desculpa te interromper rapidamente, mas é aquilo que a gente fica focando tanto na linha de chegada que a gente esquece do processo, né? Então, quando você chegou na linha de chegada, você fica assim, e agora? Cheguei. Mais ou menos. Eu ouso dizer hoje em dia, com o meu processo de autoconhecimento, que é o que eu venho buscando fazer desde que eu cheguei na Austrália e hoje eu trabalho com autoconhecimento com outras mulheres, é que eu passei tanto tempo na minha vida comprando as ideias do que as pessoas acreditavam que seria certo para mim. Maiara fala muito bem, Maiara tem que ser advogada. Maiara é a frase que eu escutava. Maiara é a grande defensora dos pobres e oprimidos. Não pode haver uma injustiça. E eu escutei isso durante toda a minha vida. Então, foi colocada essa ideia em mim de que a única coisa assim que eu poderia fazer na minha vida era advogada. E eu comprei essa ideia e falei, então é isso, né? Se todo mundo acha isso, quem sou eu, né? Quem sou eu mesmo é diferente. Então, lá fui. E durante a minha defesa de tese, durante todo o final assim, da minha faculdade, eu tava meio que, tipo, no automático, sabe? Tipo, não tava sentindo nada, eu tava totalmente anestesiada. No dia que eu passei na minha defesa, foi todo mundo comemorar comigo aquela coisa, eu tava, tipo... Aí veio a prova de ordem, né? Que no Brasil a gente faz a prova de ordem, passei 3 meses estudando 17 horas por dia, pra caramba, não sabia nem o que era ver um sol, de tanto que eu estudava. Saiu meu nome, não senti nada, tipo, não conseguia nem comemorar, que era pra ser uma grande conquista para mim, ainda assim não conseguia sentir nada. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Mas eu também não sabia o que era, eu tava lá com os meus 20 e poucos anos, deixa a vida seguir. Aí ele veio com essa ideia. Ele falou assim, já pensou se a gente for fazer um intercâmbio? Eu falei assim, mas sem sonho, a gente acabou de se formar, não sei o quê. Aí tinha um amigo nosso que já estava aqui na Austrália com a namorada dele. Minto, ele já estava aqui e a namorada dele iria vir depois para fazer um PhD. Aí eu falei assim, olha, se a gente for fazer alguma coisa em algum outro lugar, ele pensou Canadá. Todo mundo sempre pensa Canadá. Ninguém nunca pensa Austrália, Sydney. Tipo, nunca Sydney e Austrália tá no radar de ninguém. É principalmente por ser mais distante, né? Provavelmente. É sempre Canadá, ou Estados Unidos, ou Europa. Tem um amigo meu que, assim que eu falei que eu vinha para a Austrália, ele já foi inventar um intercâmbio para ele e foi para Irlanda. Hoje está na Irlanda. E, enfim. Aí eu falei assim, se a gente for para algum lugar, que seria para algum lugar que tem pelo menos uma pessoa no mundo que a gente conhece, né?
Aí, quando a gente foi fazer as cotações na agência de intercâmbio, entre Canadá e Austrália, a Austrália estava, na época, né, em 2020, estava com valor, em 2019, que foi quando a gente fez a cotação e começou a se organizar para pagar, estava bem mais em conta que Canadá. Sério? O que o Canadá seria para a gente seria 2 vezes o que a gente pagaria para vir para cá. Então ficou Nossa. muito mais caro. Eu já ouvi falar que em Malta, assim, é um custo bom para fazer intercâmbio. Agora, a Austrália, não escuto muito sobre intercâmbio mesmo, não. Escuto muito sobre Canadá, Estados Unidos, Irlanda, né? Mas Austrália, para intercâmbio especificamente, não. Mas Nossa, e aqui brasileiro, tem muito brasileiro. Tem umas praias aqui que é Marubra e Cude, que a gente chama de Cude de Janeiro. Porque você anda na praia, você só escuta português. É claro que você vai Só falta biscoitinho Globo e bate limão, entendeu? Tem, aqui você não pode beber na rua, né? Então, é aquela coisa, você percebe os brasileiros, eu percebo o brasileiro, sei que é brasileiro, mesmo sem o inglês com muito sotaque, eu consigo perceber só na forma de se mexer. E aqui na Austrália tem bastante brasileiro. Mas a nossa ideia, pelo que eu lembro, esse nosso amigo, ele veio para cá porque já existia a possibilidade da namorada dele vir com uma bolsa de PhD. Então, ele veio de frente. E ela já tinha vindo, não sei se você já ouviu falar na época da UENF. A UENF... Sem Fronteiras? Isso, eu me formei na UENF. Perfeito. Então, na UENF tinha Ciências Sem Fronteiras. Ela, na época da graduação dela, ela fez o Ciências Sem Fronteiras e veio para a Austrália, Sydney. Então, ela tinha essa vontade de voltar Meu sonho. Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, caraca, vai ter Ciências Sem Fronteiras. Pá, foi o ano que acabou. Fiquei muito chateada. Olha, isso dá pano para manga, hein? Porque a minha amiga também se formou, o meu esposo hoje, né, que era meu namorado de meu esposo, ele também fez o ENF, só que tinha tanta greve que ele falou, cara, eu vou passar a vida inteira aqui, eu não vou me formar. Então, ele saiu da UENF para poder conseguir se formar. E a minha amiga, ele se formou 2 anos depois, a minha amiga que estava na mesma sala que ele, foi se formar. E porque ela teve essa parada, ela fez essa pausa para poder fazer o Ciências Sem Fronteiras. E ela não ia, porque ela estava esperando a irmã dela resolver alguma coisa. Eu falei, amiga, não perde essa oportunidade. Não vai. perde. Você não sabe se ano que vem ainda vai ter, você não sabe. E foi dito e feito. No ano seguinte, não teve mais. E ela foi. Então, já até confirmando a pergunta que eu tinha, você é de Campos Goytacazes mesmo, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não falei. Eu sou de Campos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, exatamente. Beleza. Galera aí, o ENF, esses cantos todos eu conheço. Entendi. Aí vocês pensaram em intercâmbio, cotaram, e aí a cotação estava mais barata a Austrália. Beleza, vamos para a Austrália fazer intercâmbio. A gente foi com a ideia da Austrália, mas a gente perguntou na época sobre o Canadá só para poder ver essa questão de diferença. Só que a gente, né, para saber a questão dos valores. Só o que acontece, muita coisa a gente não sabe quando tá aí. E a gente já vinha como casal. E o meu namorado já tinha inglês. Então, ele não necessariamente precisaria fazer. Precisava de um curso, exato. Ele não precisaria fazer inglês. Mas poderia... é o passaporte dele, assim, para ele conseguir entrar no país, não? Sim, mas existem outras formas. Na época, eu não sei de verdade quanto que tá agora. Na época, foi coisa de 20 e poucos mil para ele e 20 e poucos mil para mim. Então, fora passagem, seguro ou já com passagem, seguro? Fora passagem. Foi 20 e poucos mil para mim, 20 e poucos mil para ele, fora passagem. E hospedagem estava incluso? Hospedagem, a gente pagou 2 semanas de hospedagem na época. Tá. Fora os 20. Não, e o intercâmbio era de quanto? E o intercâmbio era de quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Foram 6 meses de intercâmbio. Só o que aconteceria? Se ele viesse como VET, que é como se fosse um curso técnico, o VET aqui é como se fosse um curso técnico. Assim. Isso. Um complemento do que ele tiver. Exato. Ele poderia ter vindo assim, que ficaria mais em conta. Às vezes um VET é muito mais em conta do que, porque o inglês é o mais caro, porque como é o que as pessoas mais buscam, o inglês é o mais caro de você fazer. Renovar para inglês aqui é bem mais caro do que você fazer um VET. Então, muitas pessoas vêm com o inglês e eles passam para fazer, eles atualizam o visto, né? Reaplicam o visto para fazer um VET, porque fica mais em conta. Só que a gente vai descobrindo muita coisa na onde?
no meio do caminho. Depois. E ele descobriu que fazer um visto de casal era mais barato. Existe um visto de casal? Como assim, Thaís? É claro que existe visto de casal. Essa daí eu tô por fora. É porque eu acho que sempre que eu fui ver as minhas coisas foi tudo sozinha, entendeu? Então eu nunca precisei procurar nessa parte. É porque é uma coisa que eles não contam. Por quê? Porque as agências, né? Não só as agências, mas porque as agências meio que elas têm uma conversa com as escolas. E o que as escolas querem vender? Curso. Curso. Então, o que as agências vão te falar? Dos cursos. Só tem curso. Exatamente. Só tem curso que querem vender. No Brasil, Brasil e Austrália, um tempo atrás, eles tinham feito até um outro visto, um visto diferenciado, que eu não vou me lembrar do número agora, acho que era 125, alguma coisa assim, que seria a primeira vez que teria um visto de trabalho, que é o Work and Holiday Visa Brasil e Austrália. Porque nunca teve. Brasileiro só vem para cá como estudante. E há pouco tempo atrás saiu esse visto, porém era uma cota bem pequena, tipo 20 mil vistos por ano, algo assim. Então teria meio que uma disputa aí para a galera aplicar. Mas aí, que é como o pessoal vem, tipo, alguns brasileiros, eles pegam um visto europeu, tipo, eu tenho o meu sobrenome Heidenfelder, eu tenho um sobrenome alemão. Se eu for para a Europa conseguir um visto, né, europeu, que é bem mais fácil para mim conseguir migrar ou conseguir vir para cá com apenas com visto de trabalho, que o visto de trabalho permita que eu não estude, que eu só trabalhe. Posso fazer curso, né? E posso trabalhar o que a gente chama, né? Que eles chamam aqui de full time, que é trabalhar em tempo integral. Porque o estudante. Você hoje você já tem esse outro visto que não é de estudante ou você ainda está nesse visto de estudante? O meu marido tem visto de estudante e eu estou no visto de partner, que é o partner visa. O tal do casal, ele estuda, que é o do casal. Ele estuda e eu estou no visto dele. Só que existem alguns requisitos para você entrar no visto de casal. Tipo, namora 2 meses, vai fazer? Não vai fazer. Então tem ou casa, ou faz uma união estável, pessoas que têm relacionamentos curtos. Eu conheço pessoas que vieram assim, eu tenho um conhecido que ele falou assim, encontrei a mulher da minha vida. Eu falei assim, tô indo para a Austrália. Ela, mas não sei o quê. Vamos. Aí, mas vamos fazer como? Ele já entendia um pouco mais de visto, não estava muito cru. Vamos fazer o visto de partner. Casaram para poder vir. Por quê? Porque eles tinham 2 meses de relacionamento. Como a gente já tinha, acho que na época, em 2020, a gente começou a namorar em 2012. A gente já tinha muito tempo de namoro, meu Deus do céu. A gente já tinha muito namoro. Então, o que a gente fez? Quando a gente estava aqui e renovou dos 6 meses para mais, acho que foram 3 anos, se eu não me engano. 3 anos, 4 anos, não me lembro. Que a gente renovou para o visto de partner, a gente não precisou fazer união estável nem nada. A gente só fez um compilado das nossas fotos de Facebook, fotos de família, não sei o que, com data, e o governo aprovou. E fizemos uma carta, uma carta que tem que ter uma carta de declaração de algumas coisas declaração, assim. Eu acho que quando eu vim também teve essa carta. E eles aprovaram o nosso visto de partner sem fazer união estável, sem casamento. A gente voltou para o Brasil no final do ano passado para casar. E retornamos. Aí pergunta, no caso, a união estável eles aceitam? Porque eu vi que tem países na Europa que não aceitam união estável. Aqui na Austrália, a união estável aceita. Mas o que algumas pessoas fazem? Fazem a união estável aqui. Vem como estudante, fica o tempo do visto de estudante, renova para o visto de... renova o visto de estudante e o outro comprova o partner ou união estável, que pode fazer, que faz aqui mesmo, que não é nem grande coisa, assim, nem nada, e entra no visto do outro. É uma possibilidade também. Aí só um estuda, aí o que vocês fazem? O que estuda, ele vai pagar o estudo e o parceiro ajuda a pagar o estudo também. Então fica bem mais em conta financeiramente. Para só pagar... Eu ia perguntar, no caso, ele estudando também tem tempo para conseguir trabalhar? Sim, porque você, no caso, o VET, você estuda um dia na semana, no máximo 2. O restante você trabalha. Gente, é um parece ser tipo super fácil. Assim,
assim, né? Falando dessa maneira, parece fácil. Na teoria é fácil, mas o que pega aqui é o trabalho, porque quando você vem como estudante, você tem horas limitadas, que a gente chama de part-time. Você não pode trabalhar meio período. Exatamente, você pode trabalhar meio período. Aqui na Austrália hoje, o estudante ele pode trabalhar 24 horas. Legalmente, ele só pode trabalhar 24 horas. E aqui você tem duas formas de trabalho, pelo TFN, que é como se fosse um CPFzinho. É tipo uma carteira de trabalho, que é o TFN, que é como se fosse o número de carteira de trabalho. Então, todo lugar que você for que contrate pelo TFN, você tem aquele número. O que você ganha, o superannuation, que é um dinheirinho, como se fosse uma aposentadoriazinha, que vai juntando ali. E se você voltar para o Brasil, você retira essa aposentadoria, não fica para a Austrália, porque é seu, você que trabalhou. É informação interessante. E tem o ABN. Um extra bom, que você nem estaria contando com aquilo. Você não está nem contando. Ou o ABN, que é como se fosse um MEI no Brasil, que você é como se você fosse por conta própria. Aí aqui as pessoas que trabalham em faxina, as pessoas que trabalham pintando casa, utilizam esse ABN para dar para o patrão, e o patrão paga ali em cima daquilo. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já foram fazer esse intercâmbio de 6 meses pensando em ficar ou aconteceu? Então, é difícil. Aí é a história da pandemia. Quando a gente veio, a gente chegou no dia 7 de março de 2020. Na semana seguinte, as fronteiras da Austrália se fecharam. O nosso voo foi o penúltimo voo vindo do Brasil para a Austrália. Depois, só teve voos de repatriação. Quando o nosso presidente não queria, mas mandou algumas aeronaves para buscar os brasileiros que não estavam conseguindo ficar, porque tudo fechou. Não tinha escola. Tipo, eu fiz, acho que 2 meses, de 5 meses, né? Porque são 5 meses de escola, 1 mês férias. De 5 meses de escola, presencial, eu fiz 1 mês de escola. O restante, a gente teve que adaptar naquela loucura toda para fazer online. Então, era muito complicado. Não tinha escola, né? Todas as coisas legais que eu queria fazer yoga, eu queria fazer umas coisas que estavam lá na programação da agência, da escola. Eu queria só ver o canguru ali, cara. Não posso nem ver o canguru ali. Eu levei, como a gente não podia sair de casa aqui, a gente levou, sei lá, acho que 1 mês para conseguir ver o Opera House. Porque você só podia sair daqui direto para o mercado, do mercado para casa. Você não podia ficar zanzando na rua. Você não podia com certeza, diferentemente do Brasil, eram muito mais né? Certinhos em relação a isso. Onde a gente morava, nessa época, a gente morava em The Rocks, que é perto do Opera House, que por alguma situação tem uma delegacia ali. Então, sempre que a gente sai na rua, a gente vê a policial. A gente já ficava assim, ai meu Deus, o policial vai perguntar pra gente, tá indo? Vamos voltar pra casa. Porque eu tenho até foto em frente do Opera House, eu sozinha, sem nenhum Photoshop. Eu sozinha, porque não tinha ninguém na rua, ninguém fazia nada. Então, foram muitos meses, assim, nessa situação. Muita gente voltou. Muitos brasileiros que estavam aqui, com marido, com filhos, perderam os empregos, ficaram totalmente sem dinheiro, precisaram voltar. Então, foi uma situação, assim, muito difícil. Muito difícil. Não foi fácil. Então, a gente pensou, caramba, a gente pagou 6 meses de intercâmbio, 6 meses para aproveitar, e a gente só está vendo um buraquinho de uma janela e um pedaço de céu. Então, a ideia não era renovar, pelo menos não a minha, ou pelo menos renovar por mais uma vez, mas não tinha como não renovar. Tipo, a gente não viveu nada da Austrália, e a gente sabe o sacrifício que a gente fez todo no Brasil para chegar até aqui. Então, a gente renovou de novo por mais 1 ano e pouco, e depois a gente renovou por mais 3, acho que foi isso. Nossa, então realmente foi, tipo, meio sem planos e acabou ficando. E aí, assim, não levou nada, né? Porque vocês não imaginavam tudo isso, então... Eu trouxe uma mala M e uma mochila. Ele trouxe uma mala M, uma mala e uma mochila. Mas sabe que depois que a gente viaja, desculpa te interromper, depois que a gente viaja, assim, mais estilo mochilão ou mais
leve, você entende que tudo aquilo que a gente acaba comprando, assim, é muito, muito bem material que, poxa, beleza, mas pra que isso aqui, né? Depende muito do perfil de pessoa, claro, né? Mas você começa a entender que você consegue viver muito melhor com menos, às vezes, né? Você tem uma flexibilidade maior, uma liberdade maior, né? Mas continua. Eu falo pra você que quando eu vim pra cá, eu ainda morava na casa dos meus pais, né? Eu meio que não sabia o que seria, né? Porque a gente falou assim, a gente quer ver o mundo, a gente quer meio que estourar a bolha de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, antes da gente se fixar, né? A gente vê como que são as coisas, né? Meio que amadurecer emocionalmente e ver quem a gente era longe da família, longe dos amigos, né? Amadurecer mesmo, antes da gente tomar a nossa decisão. E é claro que as coisas do caminho foram fazendo com que a gente renovasse, fosse ficando mais. Hoje a gente tem a vontade, a ideia de ficar, mas aí já são 1 milhão de outros fatores que não dependem da gente, né? Que dependem do governo, que dependem das empresas, enfim. Mas quando eu vim para cá, por alguma razão, antes de vir, eu vendi tudo. Na verdade, nem vendi, a maioria das coisas eu doei. Eu doei minha cama, eu doei todos os meus livros, eu fui distribuindo todos. Eu tinha muito vestido de festa. Você conhece a Eliana Neves aí na cidade? Uhum. Vários vestidos da Eliana Neves, meu vestido de formatura, vestido de formatura das minhas irmãs, né? Que eu tinha ido nas formaturas delas, casamento. Eu distribuí todos os meus vestidos, peguei todos os meus livros que eu sabia que iriam ficar pegando poeira, doei para uma escola municipal que abriu uma biblioteca. Os meus livros religiosos doei para a casa espírita e vim leve. Vim só com algumas roupinhas para cá. Hoje em dia eu já... Pelo menos você já começou essa transformação assim antes, né? Isso é muito, muito legal, muito importante. Porque tem gente que está carregando um monte de coisa e depois vai descobrindo que não precisa disso tudo e vai largando no meio do caminho. A gente veio num voo com uma brasileira que acabou sendo da nossa mesma agência. E ela tava com... acho que tudo rosa, muito fofa as malas dela, mas ela tava com mais 5 ou 4 malas gigantescas. Ela não tinha braço para carregar aquilo tudo para dentro do carro. A gente que tava só com uma malinha que ajudou ela, que ela deve ter pago de extra, né, de bagagem, no gibi, mas ela veio com... Então, depende qual que é o seu objetivo. Nosso objetivo era conhecer, então a gente não queria trazer muita coisa. Acho que eu trouxe 3 livros, 2 calças, tipo, pouquíssima coisa. Entendi. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, assim, beleza, 20 mil e tal, fazer intercâmbio. Como que vocês se prepararam financeiramente para tudo isso? Foi financeiramente para fazer o intercâmbio? Ou já foi com a ideia de que eu vou trabalhar para pagar esse intercâmbio? Ou não, às vezes, tipo, já tô com dinheiro quanto para isso aqui, posso gastar tudo sem precisar trabalhar porque tá tranquilo? Então, essa questão financeira, ela é diferente para todo mundo, né? Algumas pessoas elas já têm esse dinheiro guardado, outras não têm, algumas fazem empréstimo, algumas já vêm com dinheiro assim, se eu não trabalhar na primeira semana, eu vou morar na rua. É meio que assim, cada um vem de uma realidade diferente. Então, muitas vezes, quando eu vejo, a gente tem o grupo de brasileiros em Sydney, né? Tem um grupo no Facebook, brasileiros em Sydney, Papo Calcinha, Brisbane, então todos os lugares, assim, sempre tem lá o grupo de brasileiros. E eu vejo que muita gente faz essa pergunta, tá, mas como se organizar? Ai, mas como foi para você? E você vai ver bilhões de formas diferentes que as pessoas vieram pra cá. Por quê? Todo mundo vai vir de um lugar diferente. Algumas pessoas têm família que tem, outras pessoas vêm de um carro, outras pessoas trabalham durante 2 anos. Então, cada um vai fazer de uma maneira diferente. A gente, quando veio para cá, a gente se preparou durante 1 ano para poder pagar. Os pais do meu marido ajudaram, os meus pais ajudaram, a gente trabalhou e foi juntando, foi juntando. Eu, no último verão, antes de vir para cá, eu trabalhei todos os dias do verão no evento que teve no Farol. Trabalhei todos os dias, peguei cada dinheirinho, juntei tudo, transformei em dólar para poder vir para cá, para poder pagar a nossa acomodação, para poder ser as primeiras coisas de comida. E no final, foi tudo embora. Eu falo que a gente queimou dinheiro, porque a gente não conseguiu trabalho nos primeiros dias, nos primeiros meses, a gente teve que pegar dinheiro com os nossos pais no Brasil, porque ou a gente
pegava ou a gente passava fome, porque não tinha trabalho, não tinha nada. Então, é bem delicada essa questão de dinheiro, né? Porque a gente sabe que dinheiro é uma coisa que alguns têm muito, outros têm pouco, outros têm médio, alguns, né, se endividam. Então, tudo vai depender de qual que é o seu objetivo. Ah, você tem um carro e quer vender? Existem muitas pessoas que fazem empréstimos em banco no Brasil, começam a trabalhar aqui e conseguem pagar o juros de boa, porque a Austrália... Eu acho isso muito arriscado. Tem que ter muito peito para arriscar, assim, na minha opinião. Com certeza. É igual, tipo, queimar navios, né? Você queima todos os navios e vai. Algumas pessoas fazem isso. E dá certo, porque alguns dão certo, outros não dão certo. Vai depender o quanto você vai estar disposto para trabalhar em coisas que talvez você nunca trabalharia no Brasil. Eu não venho de uma família assim abastada, né, riquíssima. Meus pais são professores e funcionários públicos, então tem uma vida normal, né? Eu falo classe média, que é uma vida, né, classe média, e nem muito nem pouco, vive ok, mas não tinha lá 30 mil no pau da goiaba para me dar para poder vir para a Austrália. Então a gente teve que fazer muita coisa para conseguir esse dinheiro. E quando a gente chegou aqui e aconteceu tudo isso, a gente pensou, e aí? Volta? Fica? A gente não estava contando com uma pandemia, né? Ninguém, né? As coisas que iriam acontecer. Então, é muito relativo de como vão ser as coisas, a gente nunca sabe. E quando eu cheguei aqui, como eu, né, a questão do inglês, como eu não tinha o inglês, eu precisei trabalhar como cleaner, limpando casas. Que para mim foi... Mas aí, na verdade, eu tenho uma amiga que tá aí também, ela era professora aqui, foi fazer intercâmbio, e ela falou que o salário é muito bom. Assim, é uma profissão que, querendo ou não, a gente aqui não valoriza, mas em outros lugares são muito mais valorizados. Eu ficava, assim, revoltada quando a minha mãe falava assim, nossa, mas fulana veio aqui em casa, você acredita que ela nem teve tempo de arrumar meu guarda-roupa? Eu falo assim, mãe do céu, você não sabe o quanto arrumar guarda-roupa, se a pessoa deixar a louça suja, a gente nem lava a louça, porque não tem tempo, né? Porque aqui o cleaner trabalha por hora, então é tipo $30, $30 é bastante, 1 hora. Então ela tem 1 hora para limpar a casa inteira. Então você acha que vai ser aquela limpeza lá Brasil? Não é. É aquela limpeza, tipo, e querendo ou não, é quase que não sei, é quase que um quebra-cabeça, quase que um jogo. Você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir fazer tudo que precisa ser feito em 1 hora. Mas sim, a Austrália tem 1 hora só? Caraca. Eu já limpei cada casa em 1 hora. E eu trabalhei, acho que como cleaner, acho que foram 5 meses. Foram 5 meses mais difíceis para mim. Não que eu não soubesse arrumar casa, ou que eu não limpasse, né? Que era princesinha, não limpava a casa do Brasil. Não limpava a casa no Brasil, mas é diferente. Eu imagino, ainda mais quando é para os outros, né? Eu tive uma experiência de voluntariado, não sei se você é familiarizada com essa cultura do voluntariado, né? Que é onde você trabalha em troca de hospedagem e alimentação, normalmente para viajar, quem faz mochilão, quem quer morar em outros lugares, assim, por um determinado período de tempo. É muito legal. Tem uma plataforma. Au pair, né? Que são as babás. Não, au pair você vai de babá. Esse voluntariado se chama Work Exchange, na verdade, né? E a plataforma mais conhecida, acredito eu, hoje, principalmente aqui em América do Sul, e até tem outros jobs na Europa também, é a Worldpackers. Eu até tenho depois, até cupom de desconto, quem quiser, mas eu usei no meu mochilão aqui pelo Nordeste, e era assim, você se aplica para as vagas, né? Tem vários lugares, tem hostel, tem experiências em fazenda, tem experiências em diversas situações. E aí eu fiquei num hostel, por exemplo, 2 semanas, em troca de 4 horas por dia ficar na recepção e com café da manhã e almoço. Ou só café da manhã. Outros têm todas as 3 refeições, e isso tem no mundo todo. Então, assim, é uma experiência muito legal, é completamente diferente do que você está acostumado. Mas em uma delas não era só ficar na recepção, porque era um hostel muito pequeno. E aí tinha que fazer limpeza também. Tipo assim, cara, eu sei que eu não tenho muito esse dom, assim, de vontade de deixar o negócio super limpo, não que eu seja suja ou bagunceira, mas, assim, tipo, cara, eu vou fazer aqui o ok, eu não vou fazer o maravilhoso. E aí o cara não ficou satisfeito, né? Ele achou que foi um trabalho meia boca, porque realmente foi meia boca.
E aí não foi muito satisfatório para ele, nem para mim escutar depois. Aí eu fiquei, não, nunca mais vou pegar nenhum voluntariado que tenha a ver com limpeza, porque eu sei que eu não vou dar o meu melhor, não vai ser nem bom para mim nem para a pessoa. Então eu vou lá aplicar para aquilo que eu sei fazer. E aí, mas eu te entendo, foi essa história que foi para dizer que eu te entendo. Essas questões de trabalho, assim, é porque no Brasil as pessoas veem esse tipo de trabalho como subemprego. Ah, é subemprego, subemprego. Na Austrália, você vai ver australianos fazendo isso. Você vai vendo todas as nacionalidades. Depois eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei em hotel, e eu trabalhei do lado de outros australianos que estavam ali fazendo café, que teoricamente, nossa, como assim, né? O australiano vai fazer café, vai trabalhar como bartender, vai trabalhar como waitress, né? E eu conheci pessoas maravilhosas, australianos, e na minha visão, tipo, como assim? Eu pensava, como assim essa pessoa fala inglês? Por que ela tá fazendo isso? Aí às vezes eu perguntava, tipo, mas você fala inglês fluente? Por que você tá aqui? Ai, porque eu gosto. Ai, porque só de pensar em sentar no office e ficar parada durante não sei quanto tempo, eu falei, gente, que coisa delícia, ficar sentadinha, paradinha ali na recepção. Não, nossa, muito boring, não gosto, aquela coisa toda. Então, o que eu fui percebendo é que tudo depende do seu perfil. Eu percebi que eu não tinha perfil nenhum para limpeza, porque eu sou bem perfeccionista. Então, se ficar meia boca, eu não vou gostar. E é um trabalho braçal, bem pesado. Uhum. E aqui eles têm um. Acho que no Brasil também tem, mas eu não me lembro de ter visto. Um aspirador de pó que se carrega nas costas, como uma mochila, que prende assim na barriga. Não sei se eu já vi no Brasil. Parece, na minha cabeça, parece que eles, tipo, cortador de grama, só que vai aspirar o pó. Você pode... Isso, um cortador de grama e mochila que é, tipo, muito pesado. E eu tinha que limpar várias casas com aquilo nas costas, agachando ainda, limpando debaixo da cama. Academia. Eu sei que depois de 5 meses eu tava com uma dor na minha lombar, que tinha dia que eu não conseguia andar. Aí eu comecei a fazer uma quiropata. Quiropata, eu acho que é quiropata que fala. Que era coisa de $80 por semana. Basicamente, uma casa que eu fazia, 2 casas que eu fazia, eu pagava quiropata. Porque eu não estava aguentando de dor. Eu falei assim, Maia, enquanto você continuar trabalhando lá, você vai continuar vindo aqui. Você vai precisar sair de lá para poder parar de vir aqui. Meio que eu tava, tipo, trocando 6 por meia dúzia, sabe? Uhum. Então, e tem muita gente que fala, não, mas trabalhar com isso é de boa, é tranquilo. Assim, para mim não foi. Meu corpo sofreu muito. E eu para me distanciar dessa dor que eu adquiri, foi muito custoso para mim, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, para algumas pessoas que têm um corpo forte, assim, vale a pena, porque dá bastante dinheiro. Eu troquei um trabalho que me dava bastante dinheiro por um trabalho que não me dava muito dinheiro, mas que me dava o que eu queria, que era praticar o meu inglês. Então, eu conheço pessoas que estão até hoje trabalhando com isso e que não melhoraram o inglês, porque continuam andando com brasileiros, nada contra brasileiros. Sou casada com um brasileiro, meu flatmate é brasileiro, conheço bastante brasileiro. E eu gosto de andar com brasileiros, não tenho, né, nenhum problema contra isso. Mas para pessoas que querem praticar o inglês, ou elas se colocam num local que seja no trabalho para falar inglês, ou vai ficar bem difícil. Porque Verdade. a necessita disso. Sim. E hoje você trabalha com o que aí? Hoje eu trabalho online. Hoje eu estou abrindo a minha empresa de autoconhecimento online. Mas trabalhando com australianos ou trabalhando com brasileiros? Com brasileiros. Ah, legal, hein? E aí você, assim, querendo ou não, o mercado digital hoje ele tá muito bom para muita gente, né? Então, é uma experiência bem cansativo, meio estressante. Não, é com certeza, mas assim, tá em ascensão. Tá em Isso. ascensão desde a da pandemia, então é uma coisa que é interessante arriscar, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais eram as expectativas, então, quando vocês chegaram aí, né? E qual foi a realidade do... Eu sei que teve pandemia, né? O efeito pandemia, mas qual era a expectativa e realidade em relação a isso? Vamos lá. Expectativa. Acho que a minha maior expectativa era me conhecer como pessoa. Eu sei que parece muito clichê. Muito clichê, mas eu realmente queria saber quem eu era fora da minha realidade. Quem eu realmente é? Será que eu sou essa pessoa aqui mesmo? Ou isso aqui é moldado pelo aquilo que eu estava vivendo?
E eu descobri que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Igual, mas diferente. Então, eu realmente me apaixonei pela pessoa que eu me descobri aqui. Então, para mim, porque eu falava assim, sempre falei, né? Eu falava assim, eu quero sair, eu quero conhecer o mundo para me conhecer. E eu realmente consegui isso. Então, para mim, foi uma expectativa positiva. Negativa, os trabalhos que eu tive que passar. Essa, para mim, foi a parte negativa. Mas eu sei que foi minha responsabilidade, né? Porque eu podia ter feito inglês algum dia na minha vida e não fiz. Fui focar em outras coisas. Eu falo que o meu português é muito bom. Que eu leio bastante, que eu estudo bastante. Que não tem muito espaço para o inglês na minha cabeça. Ai, meu Deus. Eu tenho um pouco de alguma resistência, assim. Hoje eu falo, eu me comunico, eu leio, mas para mim é como se nunca fosse ser suficiente. Aí já me falaram, mas é porque você quer falar inglês igual você fala português. E desiste que isso não vai acontecer. Você vai falar inglês diferente do que você fala português. Então só aceita. Sai do perfeccionismo. Sim. E hoje eu tô mais nessa de só aceitar. Então tá bom, vai sair do jeito que sair. Se sair um at, um to errado, tá tudo bem. E vamos lá. Eu tenho uma história muito legal, um parênteses aqui, com essa questão de inglês, né? Que assim, quando eu fui pro intercâmbio, eu falava bem mais ou menos inglês, então eu aprendi muito lá. E o primeiro ponto foi se desconectar um pouco do que você estava vivendo aqui no Brasil e ter uma imersão lá, coisa que poucas pessoas fazem isso, e aí você realmente... Você tá falando português o tempo todo com seus familiares, você não vai estar tentando se comunicar com a outra língua e com as outras pessoas, então você não vai aprender, não adianta, né? E eu tinha uma palavra muito específica que até hoje eu não me garanto em falar ela assim, do jeito certo, que é a beach, né? Pode ser beach de praia ou beach de... Entendeu? E aí, não importa da maneira com que eu falo, eu sempre tô achando que eu tô falando uma coisa só. E aí a pessoa entende o que ela quiser na hora. Pega o contexto, entende, vida que segue. O inglês é muito mais contexto, né? Um exemplo, uma história engraçada. Esses dias eu levantei muito cedo porque eu tinha que atender uma pessoa bem cedo. Então eu levantei da cama e é que as pessoas vão de pijama na rua. Eu tento não ir de pijama. Parênteses, as pessoas vão de pijama na rua, as pessoas não ligam para como você está se vestindo, ninguém fica reparando como você está se vestindo. Australiano anda de pé no chão. Todas as praias que você for, ou no interior, você vai ver pessoas andando de pé no chão. E não é porque eles não têm sapato, é porque eles realmente gostam de andar com o pé no chão. Beleza, botei uma roupa e fui na cafeteria. Quando cheguei na cafeteria, eu só falei assim que eu queria um café e falei meu café. Só que depois que eu falei, nem eu entendi o que eu tinha dito. Eu não sabia se eu tinha falado em inglês, porque meu cérebro ainda não tinha ligado. Não estava acordado. Eu estava acordada, dormindo. E ela me entendeu. Eu falei, caramba, será que eu falo melhor quando eu tô dormindo do que quando eu tô acordada? Você já chegou a sonhar em inglês ou ainda não? Já. Eu falo, quando você começa a sonhar em inglês, eu falo mesmo em inglês. Quando você começa a sonhar em inglês, quer dizer que você vai estar fluente, entendeu? É o que dizem, né? Mas o meu perfeccionismo, que é algo que eu lido assim na minha vida toda, ele sempre vai estar falando que não está suficiente. Eu sei disso. Então, é uma conversa interna que eu tenho que fazer. Como meu marido ele é fluente, às vezes eu fico brincando de falar com ele em inglês. Ou por segurança. Esses dias eu tinha que resolver alguma coisa no ETO, que é na parte de tributos aqui da Austrália. Aí eu falei, fica do meu lado, para você poder falar. Aí quando a mulher atendeu, ela começou a falar, eu comecei a falar com ela. Ele, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, precisa vir pra quê? Entendeu? Você traduz para mim. Aí eu acho que ele só falou 2, 3 coisas. Aí quando desligou o telefone, ele falou: eu não falei? Você fala inglês. Só aceita que você fala inglês, não sei o quê. Mas é muito, muito isso, sabe? Tem muito mais a ver com como você vai lidar com a vergonha. Uhum. A vergonha isso é uma coisa real. É aquela vergonha de você não entender. Mas se eu não entender, se eu não conseguir falar, o outro vai me julgar. E uma das melhores coisas para mim da Austrália, aqui em Sydney, pelo menos, não sei, nas outras regiões, é que o australiano, as pessoas que estão em Sydney, não todo mundo, 90%, eles não vão te julgar pelo seu inglês. Porque em Sydney tem gente do mundo inteiro. Então aqui, você vai andar na rua, você vai escutar todos os idiomas que você imaginar, às vezes idiomas que você nunca nem pensou que existia na vida. E
as pessoas com sotaque. Então, quando você vai falar com o australiano, com qualquer outra pessoa, eles vão fazer o possível para te entender. Se você não tiver inglês nenhum e ficar apontando e ficar fazendo mímica, eles vão tentar te entender. Eu, pelo menos, quando eu era uma dessas pessoas que, quando eu estava servindo, atendendo as outras no hotel, no restaurante, e a pessoa vinha com zero inglês, mas eu fazia de tudo para conseguir atender aquela pessoa. Por empatia, porque eu sei o que não é ser entendida. Já passei por isso. E porque eles têm essa vontade de ajudar, porque eles recebem estrangeiros, pessoas, né, de passagem, não só turistas, então faz parte da cultura deles receber. E esse negócio de ser julgado pelo inglês é muita coisa do brasileiro. O brasileiro, se você fala tudo do lado dele, fica, mas não é tu, é tu, sabe? Aqui não tem isso. Eu acho que, assim, o brasileiro, infelizmente, a gente tem uma cultura, pelo menos, assim, no meu ciclo aqui, que eu convivo, né, de realmente julgar muito o outro, criticar muito o outro e pouquíssimas vezes aplaudir e elogiar o outro. Então, assim, fiz intercâmbio, né, 1 ano na high school, eu tinha 17 anos, e, pô, Estados Unidos, aquela comida pesada, gordurosa, etc. E por mais que eu fizesse todas as atividades físicas do mundo, é óbvio que eu engordei. Todo mundo, todos os intercâmbios engordaram, porque a gente não tá acostumado com aquilo. Ganhei uns 10 quilos aí, se não for 15. E a única coisa que eu escutava dos meus familiares era que eu tinha engordado, que eu tava com espinha no rosto. E eu falei assim, tá, mas, tipo, você não tem mais nada interessante pra falar, não? Perguntar o que tá acontecendo, coisas legais que aconteceram, o que eu fiz de interessante. Você só sabe olhar a minha aparência e julgar. Ah, porque você vai desarrumada assim. Ah, porque você vai não sei o que assado. Então, isso me machucou muito, sabe? Hoje, depois de muita terapia, que eu fui entender melhor isso tudo. E eu até falo muito e reforço e ajudo as pessoas que querem ser ajudadas nesse sentido de viva mais para você e menos pelos outros, que eu acho que o seu discurso também está tendo muito disso, né? Que você vivia muito pelos outros, pelo que os outros falavam, esperavam para você. E a partir do momento que a gente começa a entender o que a gente quer, quem nós somos, a gente começa a realmente aproveitar mais. Então, um exemplo bobo, né? Você tá na faculdade com seu grupo de amigos e todo mundo gosta de ir pra festinha. Mas você não curte muito festinha porque você adora fazer esportes e ir pra natureza. Mas você quer ser aprovada socialmente por aquele grupinho, então você vai fazer tudo que aquele grupinho quer. Só que você não tá satisfeito. Então demora muito, assim, para você realmente entender aquilo, a sua essência, e começar a frequentar os lugares em que você vai encontrar a sua tribo, você vai encontrar a sua galera, né? Assim, hoje eu me sinto muito mais feliz por ter, né, desmistificado isso, e eu sei onde encontrar a minha galera, eu sei onde eu vou me sentir bem e onde eu não vou me sentir bem, assim, tão confortável. Então, isso foi, para mim, você que fala de autoconhecimento, né? Assim, isso para mim foi uma das melhores conquistas que eu tive na vida. E que eu podendo ajudar outras pessoas nisso, com certeza ajudo. O que você falou? Desculpa, eu não ouvi. Isso é uma virada de chave que não é uma chave fácil de você virar. Ainda mais a gente que vem, não sei se você é de Campos dos Goytacazes ou você nasceu em Campos dos Goytacazes, porque Campos é interior do Rio de Janeiro, é uma cidade hoje com 600 ou 7, acho que é o último, né, foi 600 mil habitantes, que é, quando eu falo, eu vim de uma cidade pequena, são 600 mil habitantes, as pessoas falam, 600 mil habitantes não é uma cidade pequena, né? Aqui nós temos estados que tem isso, né? Vamos dizer, a Austrália hoje, ela é habitada pela mesma população que tem em São Paulo. A Austrália inteira, mesma população da nossa cidade, de apenas São Paulo. Então, não é um país super populoso. Então, quando eu falo que eu venho de uma cidade pequena, as pessoas, nossa, mas 600 mil habitantes não é pequena. Só que é pequena, porque a mentalidade das pessoas da nossa cidade, de Campos dos Goytacazes, ainda é muito isso. Um parênteses aqui, eu fui em dezembro para... Eu não liguei a bateria do meu computador, a gente tá falando aqui, a bateria tá acabando. Eu fui em dezembro, né, depois de 4 anos aqui sem visitar a minha família, eu fui para o Brasil para visitar e aproveitei e fiz uma festa de casamento, né, porque ao invés de eu ir até os meus amigos vieram até mim, eu vi todo mundo de uma vez só e foi fantástico. Mas eu percebi, não na festa de casamento, né, mas nos outros lugares, o quanto as pessoas reparam,
o quanto as pessoas ficam reparando em você. Eu estava na praia, estava em São João da Barra, visitando uma amiga, que também é minha madrinha de casamento, e a gente ia na padaria. A gente ia acabar de sair da piscina. Aí eu pensei, vou colocar uma blusa. Eu, botar blusa o quê? Tá na praia, gente. A gente tá de biquíni, vamos ali na padaria. Não, é porque as pessoas reparam, gente, mas a gente tá na praia. Ela mas eu moro aqui. Então as pessoas não. Quem mora ali não vê aquilo como um ambiente de praia, mas como um ambiente de cidade. Eu falei, tá, mas eu não moro aqui. Fui de biquíni, né, só para de cima, pra padaria. Mas foi uma, tipo, sabe? E biquíni, enfim. E depois eu percebi que não era só na praia. É no shopping, é em todos os lugares. As pessoas, elas estão reparando. E eu já não tava mais, eu não tô mais acostumada com isso, porque ninguém tá. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Você se sente livre porque, no final das contas, não tem ninguém nem aí pra você. Ninguém tá. Você pode ser quem você quiser. Exato. Você pode ser quem você realmente é, porque não tem ninguém reparando em você. Você pode ser livre. E quando você retorna e você fica assim, não, mas vai fazer não sei o quê, tem que chamar fulano, porque isso é questão de etiqueta. Tá, mas eu não quero que fulano vá, ou eu não quero ir. Não, mas você tem que ir por essas coisas que eu me senti muito presa. E quando eu morava aí, eu não percebi que isso existia. Então, e querendo ou não, sem você sair da sua bolha, é difícil você saber quem você é. É difícil você saber quem você é. É tipo, não sei se você conhece, né? Mas aquela música do Capital Inicial. Quem você é quando não tem ninguém te vendo. Eu não lembro qual é a música, mas é muito isso. A gente não sabe quem a gente é porque a gente está sempre sendo visualizada. E, né, eu trabalho hoje com o Enneagrama, e o Enneagrama do tipo 1, que é o que eu sou, a gente tem uma preocupação muito grande de como as pessoas estão nos vendo. Isso é uma preocupação muito grande. O crítico interno, ele bate muito forte. Então, se eu não saísse da minha bolha, eu nunca iria me permitir me conhecer, porque eu estaria sempre preocupada demais como as pessoas estariam me vendo. E cara, hoje fala pesada, né? É pesado. Tem gente que não tá preparada ainda para escutar isso, né? Muitas pessoas. Eu também acho que eu também não estaria um tempo atrás, mas é necessário. E se não for o momento de alguém estar escutando isso, não se preocupe. Um dia esse momento vai chegar. Talvez para sua versão do futuro. Eu acho que só da pessoa estar aqui disposta a ouvir o outro, né? Ela vai estar aberta a olhar novas perspectivas. Então, que isso penetre de certa forma. E acho que também, por isso, muitas pessoas encontram um pouco de paz e se conectam consigo mesma na natureza. Porque lá, cara, você tá consigo mesmo e com aquela imensidão não sei se você já fez trilha, não sei se... Mas se você faz uma trilha, você vai estar lá, você não tem que estar bonito para ninguém, você tem que estar confortável, você vai ficar o dia inteiro andando, você tem que estar funcional, você tem que estar se ajudando ali, porque se alguém precisar, e não importa o que o outro é, quem é, como é, ainda mais se você fazer um trekking mais longo, 5 dias, 6 dias, vai estar todo mundo fazendo o número 1, número 2 junto não, mas assim, no mesmo ambiente ali, entendendo a necessidade de cada um, e não é nada para ter vergonha, porque seres humanos, galera. Então é muito se conectar com a essência, né? Por isso que muita gente fala que quando vai para Monte Roraima, para outras coisas, assim, elas viram uma chavinha de mudança, porque realmente se conectam com a sua própria essência, né? Exato. Eu tenho umas amigas que elas fizeram no Chile, né, o Caminho de Santiago. E a gente conversa todos os dias e elas relatam as mudanças, as visões delas sobre elas mesmas, as pessoas que elas trocaram no meio do caminho. Então, só quando você se permite viver experiências onde você sai totalmente da sua zona de conforto, né? Porque é muito confortável ficar na nossa zona de conforto. Não tem lugar mais confortável, gostosinho, quentinho do que a nossa zona de conforto. Só que muitas vezes não é ali que a gente vai encontrar até a nossa felicidade. Então, permitir uma largada na zona de conforto, dá um medo, dá aquela coisinha no coração. Mas o resultado disso é muito grandioso. Eu escutei uma frase esses dias que eu até peguei para mim, assim, de que a pessoa tava falando... se eu não me engano, foi até alguma série que eu tava assistindo. Ela falou,
Cara, eu sou muito criativa. Então, eu preciso estar constantemente saindo da minha zona de conforto para me manter estimulada na criatividade. Então, de certa forma, né, você, dependendo da sua situação, você tem que estar ali se colocando em situações diferentes, né? E sempre explorando mais o seu eu mesmo, que aí você vai evoluindo. Legal que a gente bateu um papo aqui de viagem, tá autoconhecimento aqui, né? Deixa eu voltar pra cá, porque seu horário também já tá indo com Deus, né? Então, deixa eu voltar aqui, só mais ou menos pro script. Mas uma das perguntas também era sobre o processo de visto. Você já falou bastante coisa aí do visto, que você não foi com visto de moradia, foi com visto de estudante para intercâmbio, e foram renovando, então acredito que não teve muita burocracia nesse sentido, acredito eu, porque a agência fez grande parte, né? Naquela época era agora, depois, pós-pandemia, assim, depois que as coisas ficaram mais calmas, eles mudaram algumas regras. Uma coisa importante ressaltar: a Austrália muda as regras do jogo durante o jogo o tempo todo. Eu conheço pessoas que estão aqui há 9 anos. E só depois de 9 anos conseguiram seu visto de residência, de permanência aqui. Primeiro residência, depois você se torna um residente permanente. Por quê? Porque durante o processo fazia aplicação, fazia tudo certinho como o governo pedia, e no mês seguinte, no ano fiscal seguinte, já mudava as regras do jogo. Então, para pessoas que têm vontade de vir para a Austrália para migrar, para morar, tem que estudar muito. E tem que estar assim, de coração aberto para saber que a qualquer momento as regras que foram estabelecidas, elas podem mudar e pode acabar que você não consiga. Ah, Mayara, você está sendo pessimista? Não estou sendo pessimista. Eu sou uma pessoa muito otimista em relação a esse tipo de coisa, mas eu estou sendo realista por coisas que eu vejo aqui. Existe a possibilidade de você migrar aqui para o que eles chamam de Skill Visa, que é por uma habilidade, né? Se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é médico, são profissões, se você é enfermeiro, são profissões que eles querem aqui. Então, vai estar sempre numa lista de prioridades de imigração, mas ainda vai ter vários requisitos a preencher. Tem a possibilidade de você aplicar para esse Skill Visa em regionais, ou seja, não é no centro, não é em Sydney, não é nas cidades grandes, nas cidades mais que tem pouca gente morando, muita gente não quer ir para lá. Aí, o governo faz esse incentivo para ir para esses lugares. E tem também através do sponsor, que é quando uma empresa fala: pô, gosto de você, quero você aqui, deixa que eu pago para você ficar aqui na Austrália. Algumas pessoas já vêm com esse sponsor das empresas do Brasil e algumas pessoas conquistam aqui. Esse ano deu uma mudada no jogo. O que aconteceu? A Austrália, ela não está deixando mais você renovar o seu visto de estudante estando aqui dentro. O que aconteceu? Aconteceu que isso bugou muita gente. Porque o que você fazia? Eu sou estudante. Eu renovei já 2, 3 vezes aqui, não já? Beleza. Porque quando o governo estava analisando a minha aplicação, eu ficava no que eles chamam de Bridge Visa, que é uma pontezinha do visto velho para o visto novo. Só que agora, esse Bridge Visa, você não pode permanecer mais no país vivendo ele. Você vai ter que voltar para o seu país, pelo menos é o que eu vou. Ou para outro, né? Ou talvez para outro, aplicar esse visto desse outro país e esperar ser aprovado para você poder voltar. E então, o visto de estudante é 6 e 6? Não, você falou que 6, depois você pode renovar para 1, depois para 3 anos, então, né? A gente veio como 6, mas aqui vai depender de qual tipo de... Quanto você tem de dinheiro, né? Quanto mais dano, mais dinheiro. Porque quando você renova a escola. Só que a escola você paga trimestral. Então, você pode fazer dinheiro, trabalhar, pagar. Trabalhar, pagar. É o que o pessoal reclama, porque aí quando junta dinheiro, paga a escola, não dá para viajar. Todo mundo quer viajar um pouquinho e acaba, né, dando aquela... Ai, meu Deus, agora que eu vejo o dinheiro, tem que dar tudo para a escola. Né? O pessoal fica meio triste com isso. Aqui que eu estava falando? Então, você pode tanto renovar por um tempo maior, ou você pode fazer mais 6 meses, que aí não é tão mais caro. Algumas pessoas renovam para 1 ano, para 3 anos, vai depender de qual curso você está fazendo. Porque nesse curso que eu falei do VET, você pode fazer VET 1, VET 2, VET 3 e vai galgando, entendeu? Aproveitando que você falou de sobrar dinheiro para viajar, vocês conseguiram viajar ou ainda não chegou esse momento assim de conseguir viajar bastante? A gente já viajou um pouco,
Mas se eu for me comparar com outras pessoas que estão há menos tempo que eu na Austrália, eu viajei pouco. Tem gente que em um ano viaja para vários países aqui perto, né? Roda a Ásia, vai em Bali, vai na Tailândia, vai no Japão, vai na Coreia, faz um monte de coisa. A gente é meio parado, a gente focou tanto em, às vezes, sobreviver, ou em fazer dinheiro, ou tentar algum tipo de residência, alguma coisa aqui, que o nosso foco não foi muito em viajar. Então, eu quero que eu quero viajar um pouco, sabe? Dar uma descansada, assim, viajar mais. Eu admiro muito as pessoas que trabalham, fazem dinheiro e viajam. Aí, aproveitando, a gente já falou bastante também, mas o mercado de trabalho como um todo, vocês, engenheiros e advogados, não estão trabalhando com a profissão, né, pelo que eu entendi, e o mercado como um todo, assim, vocês chegaram a cogitar trabalhar com a profissão que escolheram, nem tinham, já partiram para o que tinha mais oferta e mais facilidade para entrar? Duas questões. O estudante, ele não pode trabalhar part-time, ele só não pode trabalhar full-time, só part-time, né? Só meio período ou período integral, vamos dizer assim. E para você trabalhar nessas empresas como engenheiro, no caso, eles vão querer que você trabalhe em período integral, e você não pode. Então, às vezes, você não consegue nem aplicar para essas vagas, porque você não... Ah, mas peraí, eu só estudo um dia, por que a empresa não pega e me bota como full-time? Não pode, porque o seu contrato de vida aqui, de visto, não permite. Então, tem essa barreira. Algumas empresas até contratam, não são todas, são poucas. Então, algumas pessoas, sim, que são engenheiros, eles podem tentar, os arquitetos, conheço pessoas que trabalham na sua área, mesmo como part-time. Não é regra de não conseguir, mas é um pouco mais difícil. Então, você não vai passar fome, então você vai ter que trabalhar com alguma coisa. E a parte do hospitality, que é vendas, que é restaurante, que é bar, que é isso, tem uma demanda maior. Então, você chega aqui, as agências vão te incentivar a fazer Uber, que dá muito dinheiro, tipo Uber Eats, a mochilinha, bicicletinha, dá dinheiro pra caramba, você consegue pagar seu aluguel, viajar muito, mas você vai ter que pedalar pra caramba, mas consegue. Eles vou dar meu namorado nisso, nossa, ele pedala tudo e fala assim, querido, já faz fazer o treino, vai fazer dinheiro ao mesmo tempo. Faz dinheiro, se ele fosse uma pessoa forte fisicamente, né, tiver de academia e coisa e tal, ele pode trabalhar em obra. Obra aqui dá... Tem obra que paga 40 horas. 40 horas é muita grana. Algumas, final de semana, 50. Com pintura também. Então, todos esses trabalhos mais braçais dão bastante dinheiro. Então, algumas pessoas, é o que eu falo, algumas pessoas acabam se deslumbrando com a quantidade de dinheiro que elas conseguem ganhar com esse tipo de trabalho, onde não se comunica muito e acaba meio que perdendo, às vezes, o foco, sabe? Tipo, qual é o seu... Isso é uma coisa muito importante de se dizer. Qual é o seu foco? Ah, meu foco é fazer dinheiro e viajar. Beleza. Vai trabalhar em qualquer coisa, faz seu dinheiro e viaja. Ah, meu foco é ficar na Austrália. Então, você vai precisar ter inglês. Não tem. Melhorar o inglês e começar a procurar vagas que te dão oportunidade disso. Então, tudo... Qual é o seu foco? O mercado de trabalho aqui não é ruim. É bom. Tem trabalho. Mas vai depender de que tipo de trabalho você está disposta a pegar. Eu teve uma amiga minha que chegou, ela com inglês fluente. Aí ela começou a ver lá os grupos de Facebook. Ai, mas tem que trabalhar, tem que trabalhar. Ela estava quase disposta a pegar um cleaner de obra. Porque ela já estava desesperada, questão de dinheiro, não sei o quê. Aí eu falei, você vai passar fome? Ah, não vou... Não vai, beleza. Ah, não tem onde ficar. Ela ficou 3 semanas aqui na minha casa, dormindo aqui comigo. Eu não cobrei nada. Eu falei, você não vai se desesperar, pegar qualquer coisa só porque estão te falando que é qualquer coisa que você tem. Calma, respira. A gente fez um currículo, eu fui com ela nas lojas próximas da minha casa, que eu moro bem na City. No dia isso porque ela já queria pegar o cleaning de obra. No dia seguinte, ela já, no mesmo dia, ela já teve 3 ligações de gerente chamando ela para trabalhar em loja. Trabalhar em loja chique aqui, sabe? Ela é bonita, né? Cara, muita diferença. Então, tem que acalmar o coração. É uma das coisas que eu falo muito. Para fazer intercâmbio, para morar fora, tem que ter um emocional, um psicológico bom. Todas as vezes que eu vejo as pessoas falando sobre imigrar, sobre morar fora, é sempre essa questão financeira, é sempre a questão do visto, são umas coisas práticas.
Só que poucas pessoas, que eu gosto de falar bastante. Por isso que eu falo assim, vou lá falar com a Thaís. É sobre a parte emocional. Que muita gente vem aqui e a cabeça buga. Cara, parei, mas eu era advogado no Brasil e agora eu tô limpando privada de gringo. O que tá acontecendo na minha vida? Se você não sabe para que você tá aqui, o que você tá fazendo, você entra em algumas neuroses. Você começa a questionar quem você é, o que você está fazendo, e isso é muito perigoso, porque isso é onde as pessoas entram em depressão, é onde as pessoas querem voltar no dia seguinte, esquecem de tudo que batalharam para chegar até aqui. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Faz terapia, busca se conhecer e foca no que você veio fazer. Mas se o foco mudar? O foco pode mudar. Você pode chegar aqui, você queria viajar, e depois você vê que tem uma oportunidade para migrar, para ficar. Tá tudo bem mudar. Mas se lembre o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Sim. Eu passei por uma situação semelhante, mas isso é papo para outra hora, porque senão a gente vai ficar mais um tempão falando aqui. Mas foi isso tudo aí que você falou. Assim, eu fui com o objetivo, meio que fiz o objetivo, mas dependendo também das companhias, você começa a se perder muito. Então, o meio influencia demais, né? Eu falo bastante isso para as pessoas, porque, né, como as pessoas sabem que eu já estou morando aqui há algum tempo, então, Maia, eu tô querendo fazer alguma coisa, eu querendo ir, e não me manda mensagem. Eu sempre falo, para de escutar pessoas pessimistas. O que você vai encontrar muita gente que fala isso mesmo. Brasileiro tem que se ferrar, brasileiro tem que. Não, é isso. Ou pessoas assim, eu me ferrei quando eu cheguei, então você tem que se ferrar também. Coisa nesse sentido, totalmente desnecessário. Então, muitas vezes eu falo, não entra em grupo de Facebook. Só se você quiser comprar alguma coisa barata e tá lá. Não entra, porque lá você vai ver muita gente passando por coisas difíceis. E se você acabou de chegar aqui, você vai achar que tudo é difícil. E esse eu acho que é um dos piores pensamentos e sentimentos que você pode ter ao chegar. Porque é como se estivesse jogando assim um balde de água fria. Você vai passar por coisas difíceis, você vai passar por desafios, porque essa é a vida. Todos nós passamos, e alguma coisa vai acontecer. Só que se você começar a comprar as ideias das outras pessoas, principalmente dos outros brasileiros, vai ficar pior. Uma história bem rápida. Quando eu fui trabalhar de cleaner, eu tive uma chefe que ela era maravilhosa. Uma pessoa incrível. Assim, tipo, botar no colo e falar, cara, você é uma pessoa maravilhosa, gosto muito de você. E para mim, tava tudo bem, né? É normal você encontrar pessoas maravilhosas e serem educadas e te tratarem bem. Para mim era normal, eu nunca fui maltratada, então, ok. Aí uma menina veio trabalhar junto comigo, que já estava aqui mais de um tempo, e falou assim, nossa, mas fulana é humana, né? Eu falei, oi? Ela trata a gente bem? Eu não entendi. Ela, nossa, Maia, fulana trata a gente como gente. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que eu já trabalhei com muitas outras chefes aqui que elas tratavam a gente pior do que bicho. Brasileiras. Eu falei, nossa, então eu tenho que ficar feliz por ter encontrado uma pessoa que me trata com dignidade. Então, às vezes pesadas que a gente vai passar. A situação que eu passei foi bem o oposto disso aí mesmo. Eu tava acostumada de um jeito, né? E aí eu fui pega de outro e falei, como assim? Como isso é possível? Como? Como isso pode estar acontecendo, cara? Mas deixa eu caminhar aqui para as nossas principais diferenças culturais. Diferenças culturais? Você não vai encontrar pessoas com música alta na rua, tipo, ou carro arrastando, carro rebaixado. Eu trago calcinhas do Brasil, porque eu não acho as calcinhas aqui confortáveis, ou elas são tipo o fiozinho da sua blusa, ou elas são algumas calçolas de vovó, gigantesca. Então, abre um negócio de lingerie brasileira aí, querido, tá perdendo tempo. Já tem bastante. Mas eu ainda, quando amigas viajam para o Brasil e vêm, eu falo assim, traz calcinha para mim, traz calcinha, porque aqui vai cobrar preço de dólar, né? Então, do Brasil você paga em real. Deixa eu ver. As pessoas são muito educadas. Aqui você não pode chegar e fazer, eu want alguma coisa, eu quero isso. Não. Eu poderia ter, por favor, tal coisa. Então, eu gosto de pessoas educadas, então eu amo isso.
Você pode andar 3 horas da manhã com o seu iPhone na rua, ouvindo música, e tá tudo bem. Ninguém vai te cercar, ninguém vai te agredir ou te roubar. Eu amo isso. Eu gosto da sensação de poder sair da minha casa às 6 horas da manhã para correr, ou 5 horas, tá de noite ainda, e eu não vou sentir que nada vai acontecer. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que eu amo bastante. Roupas aqui, tipo, não tem um estilo. Como eu moro bem na City de Sydney, né? Tem pessoas do mundo inteiro. Não tem um estilo único, sabe? Tá todo mundo vestido de formas diferentes. A não ser as pessoas que trabalham nos offices aqui, nos escritórios, estão sempre bem chique. Às vezes vem umas mulheres. As mulheres aqui são muito lindas. As mulheres são muito lindas. Às vezes eu olho e parece que elas acabaram de sair de uma revista, sabe? E eu acho isso muito chique. Eu pensei, ai meu Deus, que coisa linda, né? Eu moro. É muito legal você ver gente bonita assim o tempo todo, sabe? A pessoa tá ali, nossa, que pessoa linda, e tudo estilosa. Eu gosto muito. Então, para mim é diferente de quem vem de Campos dos Goytacazes, que às vezes as pessoas usam a mesma roupa. Eu lembro uma época que foi uma moda, uma calça que parecia uma calça de lista preta e branca. Todo mundo usava aquela calça de lista preta e branca. Tipo, nas festas era todo mundo com a mesma calça preta e branca. Enfim. Então, aqui tem essa diversidade, é bem legal. A maioria das praias se faz topless, né? Tá tudo bem, assim. Acho que foi a terceira vez que eu fui na praia, e não era uma praia de nudismo, era uma praia normal, assim, com pessoas normal, aleatória. Aí quando eu olho pro lado, seios. Gente, como assim? O que tá acontecendo? Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém, tipo, secando. Não, é tipo, de boa. Gente, que liberdade. Verdade. Ai, uma vez eu entrei sem querer numa praia de nudismo. Eu não sabia. Tipo, eu tinha. Quando você lê alguma coisa, mas você não interpreta, eu li. E eu falei, ai, que interessante. Aí meu marido tava filmando, que era uma escadinha, eu tava descendo assim na escadinha, de repente, bem na frente, assim, nas pedras, vários senhores de idade, peladões. Aí eu saí correndo e falei, amor, é uma praia de nudismo. Ele, mas você não lembra? Eu falei, eu li, mas eu não tinha, né? Ai, não absorvi, entendeu? Aqui as coisas são bem amplas, assim, então são bem amplas, são bem limpas, sabe? Tudo é muito limpo, tudo é muito organizado, trem é organizado. Aqui a gente não dirige, a gente não tem carro, a gente vai para tudo quanto é canto de trem, metrô e light rails, né? Que é aquele. No Rio, acho que é o VLT. VLT, aham. Seria o trenzinho elétrico. Isso, corta a cidade toda, então a gente não tem dificuldade nenhuma para se locomover com o trem. Os ônibus, assim, você vê no aplicativo, vai chegar daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto ele tá na sua frente. É impressionante. Nossa, que maravilha. Uma coisa que eu gosto, porque em Campos, os ônibus são. Os ônibus de Campos são bem antigos. Deixa eu ver uma outra coisa. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Pode falar. Eu ia falar das roupas amarrotadas. As pessoas não passam roupa aqui. A não ser se tiver nos escritórios, mas no geral ninguém passa roupa. Então, tem o ferro aqui. Super bem. Deixa eu te perguntar, custo de vida aí. Você disse no início da nossa conversa que hoje você tá morando em uma casa compartilhada, se eu não me engano? Ou não? O apartamento é nosso e a gente aluga para mais uma pessoa. A gente tem são 2 quartos, são 2 quartos, uma suíte, sala, e esse que a gente compartilha é um amigo que veio de São Paulo. Então, conhecido. É um conhecido. Então a gente divide o aluguel por 3. E aí, tipo, o custo de vida, então, dá mais ou menos quanto, assim, aluguel, comida, etc. Claro que varia, né? Mas, assim, para ter uma noção. Varia se você está em Sydney, se você está em Brisbane, se você está em Melbourne, se você está em Sydney morando perto das praias, se você está em Sydney morando no centro, varia bastante. Mas a sua realidade hoje, assim? Olha, enxugando, vamos botar aí $800 por semana? Pessoa ou total? Vou botar, como eu e meu marido a gente paga tudo junto, vamos colocar aqui uns 1.600 por semana. Casal, tá. Com apartamento, com a internet, gás, luz, telefone. Mercado também ou não? Mercado eu tô fora. Mercado, coloca tudo.
Em comparação com o salário de vocês hoje, sobra ou é isso que dá e acabou? Sobra. Entendi. Não, porque é importante, né? Porque tem, às vezes, situações que a gente passa aí que a gente só trabalha, paga as contas, trabalha, paga as contas, trabalha, paga as contas e, tipo, não sobra pra diversão. Era trabalhar, pagar as contas, aí sobrava um dinheirinho, já tava pagando a escola, aí sobrava um dinheirinho, já tava pagando uma conta. No início é bem assim. Então, quem tiver no início, não se assuste, é bem isso mesmo. Sim. Um ponto muito importante de que gera muita curiosidade, os maiores perrengues. Perrengues para quem não fala inglês. Não falar inglês. Você vai ter muito perrengue. Até mesmo para você conseguir comprar alguma coisa, uma roupa ou pedir uma comida. A primeira vez que a gente pediu uma comida, a gente não é acostumado com nada apimentado. A gente pediu uma comida tailandesa. A gente não fazia ideia que comida tailandesa era apimentada. Eu não consegui comer. Tailandesa, mexicana e indiana. Cuidado. Indiana eu nunca tive oportunidade, não gosto muito do cheiro do curry muito forte, eu não gosto não, mas é só você pedir no spicy, né? É só você pedir, só que a gente não sabia que ia ser spicy, então foi muito, a gente jogou a comida fora, foi tipo $20, a gente tinha acabado de chegar, tava pagando em real ainda, $20 cada prato, a gente jogou fora, né? Foi mais de R$100, né? Foi mais de 100, 100 e poucos reais ali. Conversão hoje vai dar R$200, isso pra mais. A gente não conseguiu comer, já jogou fora, porque era impossível de comer, de tão apimentado que tava. Deixa eu ver um outro perrengue aqui que a gente já passou. Ser expulso de casa, a gente já foi expulso de casa. Foi um... Então, a gente alugou, né, a nossa primeira casa com uma brasileira. Aí colocou a gente numa casa lá que tinha mais 8 pessoas morando na casa. Então, mas a gente tinha um banheiro próprio, coisa e tal. Nessa casa, bem na pandemia, as pessoas estavam fazendo festa, colocando pessoas estranhas para dentro, usando drogas, botando música alta até de madrugada, então tava bem complicado. Aí eu falei, cara, não dá pra ficar aqui muito tempo, não tô gostando, enfim. Aí começou a ficar muito cheiro de cigarro e outras coisas indo pro nosso quarto. Eu falei, cara, não dá, vou ligar para ela assim, ó, quero sair daqui, não dá, é impossível ficar. Porque a gente não usa droga, a gente não fuma, a gente não tem esse costume. Então, até a gente você até falou, nossa, Maia, você tá ficando com uma tosse que não passava. Quando a gente saiu da casa, eu fui abrir a minha bolsa, eu tive que lavar todas as minhas roupas, porque todas as minhas roupas limpas estavam com cheiro de cigarro, porque era muita fumaça aquela casa, enfim. A gente foi pra uma casa nova, que era um estúdio só nosso, que era era literalmente quase que no poço assim da casa, não batia sol, tudo era muito escuro, tinham várias baratinhas, então eu tinha que fechar nossas coisas de comida, assim, com sacola, as roupas tudo dentro da sacola, porque tinha um monte de baratinha pequenininha, era muito frio, o único local da casa que tinha um aquecedor era o banheiro, e a moça falava que a gente não podia ligar, porque senão gastava muita energia, senão gastava muita conta de luz, então às vezes era muito frio, a gente ficava ali no banheiro tentando se aquecer para depois cair na cama. Aí, um belo dia, depois da gente pagar tudo certinho, ela manda mensagem pra gente e fala assim: você tem que entregar a casa em 2 semanas. A gente, mas pô, no meio assim da pandemia, todo mundo não podia nem sair de casa. Mas por quê? Porque eu tô entregando a casa. O dono da casa quer a casa. Aí a gente ficou meio desesperado assim. Eu falei: tá, calma, vai dar tudo certo. Aí eu peguei, fui meditar. Aí saí de casa, fui meditar. E cheguei em casa e falei, tá tudo certo, vai dar tudo bem. Vamos para a escola, vamos estudar. Aí quando eu estava indo para a escola, o meu marido ficou tão atrapalhado que ele caiu. Ele caiu e saiu rolando. E eu fico brincando com ele, como era um barrãozinho assim, ele literalmente foi rolando até lá embaixo e ele tava de camisa branca. Um casaco Meu branco. Deus! Aí a gente parou numa cafeteria, que era bem no final de onde ele tinha caído, que tinha uma brasileira. Aí a gente meio tipo, a gente tá sendo despejado e não sei o que. Ela falou assim, cara, não aluga mais com brasileiro. Essa galera aqui, eles cobram muito mais do que é. Eles pagam, tipo, $100 no quarto, tá te cobrando 500. Era mais ou menos isso. Enfim. Aí ela passou uns sites que podia alugar diretamente das imobiliárias aqui, diretamente da própria imobiliária, sem ser. Porque meio que quando o brasileiro chega, ele aluga meio que da terceira pessoa que está alugando. A pessoa está alugando de uma real station, sabe? Uhum. Tá alugando.
Então, ele paga 3 vezes mais. Tem que prestar Nossa atenção. Senhora! Aí, quando a gente foi alugar da própria imobiliária, o preço ficou muito mais em conta. Aí a gente saiu Com dali certeza. e dividiu com mais três pessoas que estavam também, 2 pessoas, né, eram 4, contando nós 2, que também estavam sendo despejadas da mesa, que era a casa na parte de cima. Meu Foi Deus, gente. Não tinha carro, não tinha nada, tive que levar tudo nas costas e colocar numa van, muito aleatória. Então, isso foi um dos perrenguezinhos que a gente passou, né, ser expulso da casa. E o pior que a gente não teve nem culpa, né, porque às vezes você pode ser expulso se você faz coisa errada, mas a gente não fez nada, a gente estava pagando tudo direitinho, mas Que foi a melhor coisa. doideira! Comprou o nosso apartamento e estamos aqui até hoje. Foi uma Nossa, coisa. que doideira. Nossa, gente, que doideira. Mas é porque não tem contrato nem nada, né? Pelo que você tá falando aí. É tipo tudo no Tinha boca a boca. de boca. Tinha um contrato, mas não tinha. Ela tinha um contrato com o dono da casa, mas a gente não tinha. Vocês não tinham nenhum. Aí assinou alguma coisa com ela, mas eu não queria dizer nada. Meu Deus, entendi. Mas, Maia, vamos lá. Só pra gente fechar aqui, porque eu sei que já tá cedo para vocês, tem que sair, comer, se arrumar, tomar banho, começar o dia, e aqui também. O que você diria, assim, para quem tem a vontade de morar fora e está começando a pesquisar sobre o assunto? Eu diria se você está começando agora a pesquisar sobre intercâmbio, tem vontade de morar fora ou só conhecer outros locais, eu falaria para você fazer não é só um planejamento, tipo, eu vou dar check em tudo, mas você começar a pensar em qual que é o objetivo que você quer. Se você, eu vou viajar para conhecer, eu vou viajar porque eu quero ficar, eu vou viajar porque eu quero fazer outras viagens, porque muita gente que vem para cá porque tem mais facilidade ganhando em dólar de viajar, né, para os países próximos. Entenda o porquê você está fazendo isso. Se prepare emocionalmente, psicologicamente para essa viagem, porque vai ter muitos perrengues chiques, vai ter muita coisa que você não vai estar esperando. Então, não existe o melhor planejamento do mundo, porque muita coisa vai acontecer. Então, essa preparação psicológica e emocional é importante. Preparação física também, porque dependendo de onde você for, os trabalhos que você for fazer, você vai precisar usar muito o seu corpo. Muito, muito, muito. Então, ter uma consciência corporal é importante. Se puder vir com uma pessoa de confiança, é sempre bom, porque talvez sozinho uma experiência assim seja muito mais desafiadora. Eu viajei como casal, mas eu conheço muitas pessoas que viajaram sozinhas. Tem as suas vantagens de vir sozinha, sim, né? De conhecer pessoas novas, de ficar com várias pessoas de culturas diferentes, é uma coisa legal, mas também um pouco solitária em alguns momentos. Tem alguém ali que você possa ter um ombro, chorar, se abrir é importante, porque você vai chorar muito estando longe de casa, vai chorar muito estando aqui. Então, essa preparação é bem importante. E deixa eu ver mais o que. Se permita. Acho que seria a mensagem: se permita viver isso. Porque só você vai saber quem é a pessoa que você realmente é quando você se permitir viver uma aventura assim. Ficou bonito, hein? Fechou bonito, gostei. Nossa, que bate-papo legal. Olha, acho que a gente precisaria de mais 4 horas para conseguir conversar tudo que a gente tem de assunto. No podcast que eu participei, a gente fez acho que 4 horas. 2 horas conversando sem câmera. Você quer saber? Vamos ligar essa câmera logo? E mais 2 horas com câmera. Exato. Então, 2 pessoas que gostam de conversar, né? Ficariam conversando a vida toda. Queria eu poder ficar aqui conversando o dia inteiro, né? Espero eu que a nossa próxima conversa talvez seja na Austrália, sim, quem sabe, né? Por que não? Cabeça final. E uma outra coisa importante também que eu ia falar, acabei esquecendo, é ver outras possibilidades de visto. Não apenas estudante, como a gente estava falando no início, sabe? Ver que existem outras possibilidades que às vezes as agências não vão te falar. Então, fazer realmente uma pesquisa por conta própria. Sim, isso é muito importante. A crua na agência, você já ter outras ideias, porque aí ele não vai pensar, mas isso não pode. Não, você já pesquisou, você sabe que pode, você só está ali para meio que validar. Isso é importante. Exato, as pessoas se sentem muito inseguras por falta de conhecimento mesmo, né? Então, assim, a internet está aí, tem muita coisa, mas muita coisa a gente também fica na dúvida se isso realmente é verdade, né?
Exato. Tem um Instagram que eu gosto muito, que muitas pessoas, quando me perguntam sobre a Austrália, eu recomendo, que é o Oi Austrália. Ela já está aqui há bastante tempo, ela já é residente também. Eu vi o Instagram dela quando eu comecei a pesquisar para vir para cá, mas na época ela fazia outras coisas. Hoje ela realmente tem uma mentoria, não sei quanto que é a mentoria, não é nem propaganda, não, é porque realmente é uma mentoria que ajuda pessoas e dá todos os caminhos, sabe? Tipo, mostra todos os caminhos que numa agência não mostraria. Então, Entendi. meio que dar uma olhada no Instagram dela, uma pesquisada lá, encher ela de pergunta, é uma boa ideia. E ela é uma pessoa maravilhosa. Legal, já fica a dica aí então, hein? Olha, muitíssimo obrigada, Maia. Eu espero que a gente converse outras vezes também. E se você gostou aqui desse episódio de Maia na Austrália, se clareou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber o que ficou claro, o que não ficou, se já colocou a pulguinha atrás na orelha aí, para você ir para um lugar diferente, morar, e ser imigrante, né? Sair um pouquinho do Brasil e explorar novas culturas. Estou super curiosa para saber. E, mais uma vez, muito obrigada. Espero que a vida de vocês aí ainda tenha muito sucesso, né? Que acho que ainda tem muita coisa boa para acontecer. Vocês estão correndo atrás. Viajem mais, né? Não fiquem só pagando as contas, por favor. Nossa, muito obrigada. E é isso. É isso, Thaís. Então tá. Qualquer coisa, grita. Tá, vou parar de gravar aqui, peraí.